Eu penso que essa medida é proporcional, né? Ela é proporcional porque existem vários motivos que nos levam a crer que há uma intervenção junto a uma entidade estrangeira, junto a um país, que é os Estados Unidos da América, para que se influencie diretamente no Poder Judiciário do Brasil, atentando contra a nossa soberania, inclusive fazendo uma interpretação, penso eu, altamente equivocada de que, e eu digo por meio do tarifaço, por exemplo, de que aqui no Brasil há uma certa confusão entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, como se tivesse o Poder Executivo algum tipo de ingerência em relação ao Poder Judiciário, para que o próprio Poder Executivo, via Presidente da República, pudesse fazer cessar uma ação penal que já está em vias de ser concluída. Bom, sob o ponto de vista técnico, essas intervenções e essas evidências, inclusive a própria fala do Jair Bolsonaro dizendo que está financiando o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, no exterior, e o Eduardo Bolsonaro condicionando a retirada dessas medidas tarifárias, condicionando isso à imposição de uma anistia, imposição de outras questões, como, por exemplo, a inelegibilidade do Jair Bolsonaro, certamente são situações que podem, sim, configurar uma obstrução de justiça, uma coação no curso do processo, que podem influenciar eventualmente na ação penal. A medida cautelar diversa da prisão, como bem disse o Matheus Chu há pouco, é algo que antecede a prisão preventiva. Então, poderia ter sido, inclusive, pior para o Jair Bolsonaro, né? Está se conferindo a ele esse direito de mesmo responder o processo, promover sua defesa técnica. Ele está tendo todos esses direitos no curso do processo e não pode utilizar da influência política para tentar trazer um outro resultado a ele, senão o resultado que vai ser dito pelo próprio direito, né? E considero, de pronto, uma medida exagerada, porque tenho me assustado muito com as decisões proferidas pelo STF nos últimos tempos, principalmente naquilo que viola garantias que foram adstritas de uma forma muito sacrificante por todos nós, né? Nós passamos durante muitos anos discutindo a função de determinadas garantias de processos, a garantias pessoais, e nós estamos vendo em algumas decisões do STF rasgarem literalmente a letra da lei e buscando dessa forma garantir uma determinada decisão quase que improvável sobre qualquer coisa. Não se discute nesse primeiro momento, e a minha ideia não é essa, discutir nesse primeiro momento aqui a ideia do âmbito deste processo, mas sim aquilo que repercute e que acabou repercutindo, que foi uma decisão que traz uma ideia mais severa e abrupta sobre uma certa restrição. A lei, e só para o nosso telespectador ter uma ideia, uma noção, né, a Lei Processual Penal, ela teve essa alteração que inseriu dentro do Código de Processo Penal medidas cautelares, medidas alternativas ao cárcere, em 2011. E ali foi colocado um rol de 10, 12 cautelares que são passíveis para qualquer um de nós da sociedade. Se respondermos um processo criminal, qualquer um de nós está adstrito de receber uma medida cautelar adversa da prisão, porque a prisão é a última consequência. Quando nós não temos mais como segurar, por exemplo, aquele sujeito que reiteradamente pratica um crime ou aquele sujeito que reiteradamente descumpre ordens judiciais, nós estamos automaticamente tendo que usar da pior medida, que é a medida da prisão. Quando não se satisfaz essa medida de prisão, se estabelece algumas cautelares, que são algumas regras que a sociedade tem que cumprir. E dentre elas está estas que foram colocadas ao presidente Jair Bolsonaro. Muito embora essas regras venham sem qualquer tipo de antecipação de advertência para ele. Simplesmente, em cima de um inquérito que está tramitando, se discute uma necessidade de medidas cautelares em razão de fatos que até então não se tem uma prova cabal dessas suas consequências,
E a lógica disso é uma certa restrição geral, né, da sua liberdade e uma espécie de humilhação simbólica. Né? O STF vem em contrapartida de tudo aquilo que é discutido, né, entre o ex-presidente Jair Bolsonaro, ministros do STF, aquela rusga que se tem, que é conhecida por todos nós, e o STF, usando deste poder geral de cautela e fazendo essa análise de um poder geral de cautela muito mais amplo, ele acaba buscando, através de medidas como essas adotadas hoje, uma espécie de humilhação simbólica para que o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha um desgaste político. Eu tenho a convicção de que isso é exagerado, né, no momento em que não se teve nenhuma previsão, né, ou uma probabilidade de possível alcance de descumprimento de qualquer preceito jurídico, de fuga do país, de encaminhamentos de valores para fora do país sem ordem financeira restritiva e por aí vai. Então eu acredito que essa medida do Supremo Tribunal Federal, ela vem, né, sobre um ponto que nos preocupa bastante,